Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muito conteúdo relevante, com muita notícia importante pra gente abordar. Vamos falar bastante sobre o jogo desse sábado contra o Atlético Paranaense, também aí sobre a escolha de Anderson Daronco para apitar esse jogo aí super importante, né, pro Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma análise, um resumo da rodada, né, com vários jogos aí, né, que podem favorecer o Vasco numa busca, né, de permanência numa Série A e quem sabe numa vaga na Sul-Americana. E também vamos falar sobre planejamento para 2024, porque o Rodrigo Caetano volta a aparecer no noticiário vascaíno e também aí tem notícias sobre contratação de meia em definitivo por parte do Vasco e o interesse de um gigante brasileiro na contratação de Gabriel Peck. Pois é, então já convido você a assistir, acompanhar o vídeo aqui até o final. Convido também a todos vocês que ainda não estão inscritos aqui no nosso canal a se inscreverem, a virem fazer parte aí da nossa família. Só você, correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho que você já conhece, né? Já deve estar inscrito em outros canais também, então clica lá para se inscrever por aqui. E quem puder, dá aquela moral, não esquece, deixa o joinha, deixa o like no vídeo, porque é super importante para que o YouTube possa compartilhar, divulgar ainda mais os nossos vídeos e o nosso conteúdo. Então, conto com sua ajuda, lá embaixo, senta o dedo no like, beleza? E antes de começar o vídeo, deixar um recadinho aqui da empresa Mais Ágil, para todo mundo que tá, precisando de uma graninha nesse final de ano, Natal chegando, vai fazer uma viagem com a família, tá precisando fazer uma obra na sua casa, você tem direito a sacar o seu FGTS, que é o seu fundo de garantia, de forma antecipada, e é muito fácil, é muito simples. Quem vai te ajudar com isso é a empresa Mais Ágil, em menos de 24 horas. Vou deixar o link deles aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo para você tirar proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre Campeonato Brasileiro, porque teremos uma rodada de extrema importância para o Vasco, né? Uma rodada aí que pode praticamente garantir o Vasco na Série A no ano que vem, né? E quem sabe botar até um pezinho ali numa Sul-Americana. Sei que teremos um jogo muito complicado pela frente, a gente vai falar um pouco sobre isso já aqui no decorrer do vídeo contra o Atlético Paranaense, mas os nossos adversários, arrisco a dizer que tem jogos tão complicados quanto o Vasco ou até mais aí, né? O Corinthians, por exemplo, que tá ali com 44, vai encarar o Bahia, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Então, se o Corinthians vence essa partida, o Corinthians praticamente garante sua vaga na Sul-Americana e, afunda o Bahia por uma Série B, né? Aumentam ainda mais as probabilidades do Bahia ser rebaixado. Teremos o Goiás jogando em casa, jogando suas últimas fichas, né? Tentando ainda se salvar de uma degola. Encara, sabe quem? O Cruzeiro. Olha que partida boa, né? Uma vitória do Cruzeiro prejudica o Goiás, um empate entre os dois ajuda muito o Vasco, porque segura o Cruzeiro só com 42 pontos e o Goiás fica estacionado lá atrás com 37, e uma vitória do Goiás também não seria ruim, porque o Goiás não ultrapassa o Vasco e o Cruzeiro fica estacionado atrás do Vasco na tabela. Então um jogo aí que praticamente todos os resultados favorecem, né, ao Vasco da Gama. Teremos também o Botafogo no Rio de Janeiro, tentando ainda, né, se salvar aí, tentando ainda ser o campeão do Campeonato Brasileiro, encarando o Santos, que tem 42 pontos. Então nessa partida vamos torcer pro Botafogo, né, vencer o Santos e deixar o Santos ali estacionado nos 42. Temos o Bragantino, Red Bull Bragantino, que ainda sonha com o título, jogando fora de casa contra o Inter, né, que tá com 43. O Inter vive um momento de muita instabilidade, então mais uma vez vamos torcer pro Red Bull aí, quem sabe fora de casa conseguir essa proeza, né, de vencer o Internacional. E teremos o Palmeiras, né, o nosso co-irmão paulista aí jogando fora de casa, encarando Fortaleza, que ontem empatou com o Botafogo, um jogo de uma rodada antecedente, né, o Fortaleza por 44, se aproximou ali do Corinthians, né, então uma vitória do Palmeiras nesse final de semana seria incrível, seria sensacional, porque poderia colocar o Vasco aí, em caso de vitória contra o Atlético Paranaense, já empatado com Fortaleza em número de pontos, né, o que seria muito importante para uma possível busca de Sul-Americana. Então uma rodada recheada de partidas importantes, vou acompanhar todos os jogos que eu tiver condição de acompanhar e, obviamente, né, vou torcer aí para que os resultados favoreçam ao nosso Vascão. Mas como eu falei, tudo isso acontecendo, né, todos os resultados sendo bons para o Vasco também tem que fazer o dever de casa, né, que é pelo menos pontuar, é não sair
lá de Coritiba, né, com um resultado negativo, não sair de lá com uma derrota. O ideal seria uma grande vitória, não acho impossível, apesar do Atlético Paranaense em casa ser muito forte e tradicionalmente o Vasco não jogar bem por lá. Acho que o momento é outro. Hoje o elenco é completamente diferente. A cabeça, a mentalidade é de um time ali que vai buscar o gol, vai buscar a vitória. Apesar de nos últimos jogos o Vasco não ter ido bem. A gente sabe que o nosso treinador é um cara diferente. O Ramon Dias é um cara que gosta do time jogando pra frente. Tanto é que ele critica quando o Vasco joga retrancado, né? Então o Vasco para esse jogo de sábado tem 2 desfalques confirmados. Rossi levou o cartão vermelho, né? Quando estava no banco de reservas no jogo de anteontem, né, acaba sendo, né, punido, vai cumprir suspensão automática e não pode encarar aí o Atlético Paranaense. E outro jogador que também está suspenso é o Jair. Você falou, como assim, Mário? Levou o terceiro amarelo ali no segundo tempo? Não, muito pelo contrário. O Jair, ele levou um gancho daquela cotovelada que ele deu, ó, há muitos jogos atrás, acabou levando 2 jogos de suspensão, já cumpriu um, vai ter que cumprir outro agora nesse sábado. Inclusive o Jair estava sendo cogitado para ser titular, tá? Para ganhar a vaga do Praxedes no meio de campo, mas com essa suspensão o Jair não poderá ser relacionado para a partida. A gente terá novidades no time, né? Teremos a volta do Paulo Henrique, do PH na lateral direita e podemos ter mais mudanças, né? Na vaga do Rossi, quem deve ganhar a vaga é o Marlon Gomes e podemos também ter uma alteração no meio de campo. A saída do Praxedes, que vem muito mal ali, para um time mais ofensivo, jogando ou com o Payet ou então com a entrada ali do Marlon Gomes nessa vaga de meia e jogando o Payet um pouco mais aberto ali pelos lados de campo. Então o Ramon estuda as possibilidades, tá tentando ali entender como que o Atlético Paranaense joga, né? E a gente vai falar um pouco sobre a arbitragem também, né? Do Daronco, que foi escolhido aí para comandar essa partida. Mas quem vai falar sobre a arbitragem é o nosso irmão jornalista Edu. No final do vídeo de hoje, o Edu vai ter uma participação aí comentando, né, essa trágica escolha do Anderson Daronco para comandar essa partida. E quero lembrar vocês também que no sábado, a vitória do Vasco lá na BetWinner tá pagando para vocês quase R$6 para cada R$1 que você coloca por lá. Então quem quiser fazer uma fezinha, quem quiser botar lá, vamos dizer R$100 na vitória do Gigante, pode ganhar R$600. E tem mais, lá na BetWinner eles estão dando aquele bônus de boas-vindas de R$910. Isso mesmo, você se cadastrou, fez um depósito de pelo menos R$10 usando o código Mário 910, Mário 910, você pode estar aí ganhando um bônus de R$910 para você se divertir conscientemente, né? Se divertir aí com vitórias do Vascão, se Deus quiser, nessa partida do próximo sábado. Agora, mudando completamente de assunto, vamos falar de planejamento para 2024, porque novamente o nome do Rodrigo Caetano volta a aparecer no noticiário vascaíno. Tá vendo essa foto aqui, ó? Essa foto foi esse final de semana. Pois é, alguns membros do CT do Vasco foram fazer uma visita, né, ao CT do Atlético Mineiro e aí acabaram se encontrando, conversando, né? Óbvio que fica aquela resenha. E aí, vai pro Vasco, não vai pro Vasco? Deram a camisa pro Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano todo feliz, ele é vascaíno, todo mundo sabe disso, tirou uma foto e parece que o clima não ficou bom por lá, né? A galera do Galo não gostou muito dessa imagem, ficou um pouco chateada, né? Todo mundo sabe que o Rodrigo Caetano tem interesse de um dia voltar para o Vasco e o Pedrinho, né, muito próximo do Rodrigo Caetano. Então o Pedrinho agora eleito nosso novo presidente, pode, quem sabe, tentar convencer, né, a 777 e o Rodrigo Caetano a fechar, né, esse casamento, a fechar essa parceria para um possível retorno, né? O presidente do Galo não quer liberar, o presidente do Galo não quer perder o Rodrigo Caetano, que é um grande profissional e obviamente seria uma contratação muito, mas muito boa pro Vasco aí, caso isso venha acontecer. Então, nos bastidores, tudo sendo falado, né? Muita coisa sendo dita, mas agora é esperar, né? O campeonato ainda não acabou, a gente fica na expectativa aí para saber quem será o executivo, né? Só quero que o Paulo Brax saia, porque, sinceramente, para mim foi um dos piores personagens, né, desse Vasco de 2023, o Paulo Brax aí responsável pela montagem, né, do elenco para essa temporada. E agora falar também de campo e bola, né, porque ontem tivemos a informação que o Vasco pode sim comprar em definitivo um jogador que nem vem jogando, né, um jogador que vem sendo relacionado ali, vai para o banco de reservas, mas não vem entrando, mas parece que o Ramon Dias elogiou muito, gosta muito do jogador e pretende contar com ele pro ano que vem. Sabe de que eu tô falando? Você deve estar imaginando que eu poderia imaginar no começo que era o Praxedes, né, que tá emprestado ao Vasco, mas não é o Praxedes não, né? O Praxedes custa R$30 milhões, né, que tá emprestado pelo Red Bull. Estamos falando aqui do Matheus Cocão, Matheus Carvalho. Pois é, o passe dele tá fixado em R$200 mil e como eu falei, né, parece que o Ramon Dias
gosta do jogador, né? E só não vem utilizando porque é um jogador com pouquíssima experiência, né? Não tem tanta tarimba assim, mas é um jogador que a gente já viu em algumas partidas, né? Tem habilidade, um jogador inteligente, mas precisa de rodagem, precisa de tempo, né? E quem sabe no Campeonato Carioca possa ser utilizado, possa ganhar confiança do treinador e quem sabe ano que vem possa até despontar como um jogador aí, né? Que o Vasco fazendo esse investimento baixo, né? Diga-se de passagem, R$200 mil hoje no mundo do futebol é um salário aí de um jogador mais ou menos, né, em apenas um mês. Então acho que seria um investimento, caso o Ramon dê o aval, deu o ok, que o Vasco poderia sim fazer sem muitos riscos, né, sem ter aquela dor de cabeça. Se não der certo, é um jogador que não teria custado aos cofres do Vasco muito dinheiro. E se der certo, Ivan, o Vasco pode acabar lucrando muita grana numa venda futura para o exterior. E agora falar de Gabriel Peck. Pois é, ontem à noite tivemos a informação que o São Paulo, teria interesse na contratação do Peck. Eu vou falar para vocês, se o São Paulo quer comprar o Peck, vai ter que gastar muito, mas é muito dinheiro mesmo. Mas você fala, por quê, Mário? O Peck não é lá essas coisas, né? O Peck não é um jogador de grife. Então vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Vocês lembram do Egnaldo? Pois é, o Egnaldo, que foi vendido no meio do ano, que nem vinha jogando, né? Era terceiro ou quarto reserva aí do Vasco na temporada. Ele foi vendido lá pro Spartak Moscou da Rússia por quase 5 milhões de euros, parceiro. Isso porque ele nem jogava. Então o Peck, que hoje é o artilheiro do Vasco na temporada, líder de assistências do Vasco na temporada, é o jogador sub-23 no Campeonato Brasileiro com os melhores números, eu arrisco dizer que vale no mínimo o dobro do que valia o Egnaldo naquela venda que foi feita no meio da temporada. Então se o São Paulo quer comprar o Peck, no mínimo aí eu tô falando 10 milhões de euros, tá? Eu acho que até mais, né? A tendência é que quando o Peck seja vendido pro exterior, pra Europa, ele seja vendido ali por valores similares do que foi vendido o Andrei Santos, que foi vendido muito mal, diga-se de passagem. E agora, antes de eu passar a bola pro Edu, mais uma vez, pedir para você, rapaz, deixar o joinha no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal aqui, que é muito importante também, e quem puder compartilhar, seguir as nossas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje, beleza? Vai lá, Edu, tamo junto, ó, rapaz, pega leve com o Daronco aí, tamo junto, valeu, um abraço. Sou Edu Canelas e vou te levar para pertinho das notícias do nosso Gigantesco da Colina nesta noite de quinta-feira em que não tem live. Hoje estamos descansando, mas nem por isso você vai ficar sem suas informações do Gigante da Colina nesta noite, até porque hoje tivemos uma decisão muito polêmica e eu vou expor para vocês aqui os números do senhor Anderson Daronco voltando de punição para apitar um jogo do Vasco que é muito importante. É impressionante como esse soldado da lei, esse fiel escudeiro da CBF, está sempre em partidas decisivas e sempre envolvido em polêmicas. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você dar aquela moral. Cadê ele? Deixa eu pegar ele aqui. Tava sumido, ó. Senta o martelo no like, dá aquela martelada no like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal, se torne membro, vai ser um prazer e uma honra tê-lo no nosso grupo de WhatsApp, onde se fala muito de Vasco e onde se troca muita ideia sobre o nosso querido Gigante da Colina. Então agora que você já foi ali embaixo, deu a martelada no like, botãozinho aqui embaixo, botãozinho de seja membro, eu vou pedir para o nosso Pablo Verrete brasileiro tocar aquela vinheta para você e do outro lado, para que a gente inicie o vídeo. Então, arrasta para cima e toca a vinheta. Rapaziada, ontem estivemos em Belo Horizonte na pessoa do Lineker, nosso irmão aqui do canal, que fez uma cobertura sensacional de Vasco e Cruzeiro no Mineirão. Fomos um dos dois canais presentes no Mineirão, cobrindo para a imprensa vascaína. Imprensa vascaína sempre presente e agora com o nosso canal também cobrindo e trazendo informações exclusivas. Participamos ali da coletiva do Ramon Dias e etc. e tudo que você pôde assistir na noite de ontem. E lá, ontem algo me chamou a atenção. Os jogadores do Vasco não podem falar, não dão entrevistas depois do jogo e etc. Mas todo mundo coloca um postzinho no Instagram. Foi o caso do senhor Rossi, que foi lá no X,
o antigo Twitter, pedir desculpas à torcida vascaína por ter tido uma decisão errada ali, que não irá se repetir, etc. Ok, Rossi, tá aceito. Jair postando coisa em provocação ao Cruzeiro, salão de festas do Galo. Tá com saudade do Galo, Jair? Pode voltar. O que você entregou até hoje com a camisa do Vasco não te credencia a ter o poder de fazer essa gracinha que você fez. Além disso, também tivemos publicação de Gary Medel, de Pablo Verrete, também do Maicon, que estava moscando ontem, hein? Na hora do lance do Matheus Vital, mas pode acontecer, todo mundo aí tem crédito. Verrete, Maicon, Gary Medel. Esse pessoal tá muito bem com a camisa do Vasco e tem aquele respeito. Mas eu não entendo, já que todo mundo quer falar, já que todo mundo quer fazer post, quer postar foto bonita, por que não sair ali na zona mista, dar uma entrevista? Ô Rossi, pede desculpa ali então, no microfone, chega e conversa com o pessoal da imprensa, conversa com o torcedor, não usa rede social não, vai lá dar entrevista, dá a cara a tapa. Essa blindagem feita com os atletas de futebol hoje em dia é algo ridículo, é algo que afasta o torcedor do atleta que veste a camisa do seu clube. Não se ouvem mais os jogadores, eles são blindados e só falam quando o Vasco ganha. Se o Vasco empata, se o Vasco perde, ninguém fala e fica essa situação chata. Apenas ali na saída de campo, normalmente alguém para falar quando para. Então tá algo chato, tá algo muito inconveniente e eu quero aproveitar a visibilidade aqui, mesmo sabendo que nada vai acontecer, nada vai mudar, para propor aqui e para expor este meu protesto, esta minha insatisfação por essa situação chata. É uma situação extremamente chata dos jogadores não darem entrevista. É importante que se fale, é importante que se comunique com o torcedor. Eu não vou fazer aquela análise do jogo porque o resumo da ópera está lá no Insta do Os Vascaínos Oficial com o meu resumo da partida de ontem e não precisa mais. A gente tem que focar agora no Atlético Paranaense. O Vasco hoje já fez recovery, o Vasco se preparando, o Vasco que ficará essa semana toda passeando, não, trabalhando aí, viajando de cidade em cidade. O Vasco que está em Belo Horizonte, indo para Curitiba, o Vasco terá o seu grupo reunido até a partida de sábado, todo mundo dormindo juntinho e treinando, focados em voltar para o Rio com 4 pontos. Ontem escapou. Sabor de derrota, na minha opinião, mas todo mundo focado em quem sabe derrotar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada para que possamos, com muita felicidade, chegar no Rio, praticamente garantidos na Série A. Será que não dá para sonhar com isso? Eu acho que dá. E ontem, destaque para Gabriel Peck, que teve uma partida apagada, mas fez o gol no momento importante. Sebastião Ferreira perdeu o gol na cara, foi mal, mas deu passe no lance do gol do Gabriel Peck. Então muita coisa acontecendo, aleatório. O jogador que vai mal acaba decidindo, um jogo difícil de se fazer uma análise mais profunda. Eu vou emendar e não vou nem cortar, porque eu quero falar sobre o senhor Anderson Daronco, a.k.a. Anderson Daronco. Fake Nery! Adoro fazer isso quando eu tô falando do Daronco. O Anderson Daronco será o árbitro de Vasco e Atlético Paranaense no próximo sábado. E chama muito a atenção o fato de que todo jogo do Vasco que esse senhor está envolvido, ele tem polêmica. Por exemplo, o lance lá do querido Luca Orediano, que teve um pênalti em cima dele não dado na partida contra o Bragantino. O fato de que o Anderson Daronco está sempre envolvido em partidas de times paulistas, com muito ímpeto, muita vontade, muita cara de pau. Então eu peguei os números, eu vou colocar na tela para vocês, mas eu vou pegar minha colinha que está aqui, porque foi onde eu fiz o estudo. O Anderson Daronco atuou no ano de 2024, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro de Série A e B, em 24 jogos envolvendo clubes paulistas. O Anderson Daronco esteve envolvido em 7 jogos do Flamengo, 7 jogos do Corinthians e 6 jogos do Santos.
fora os jogos que esse senhor esteve envolvido e que não envolviam diretamente ali na partida equipes paulistas, mas envolviam naquele momento partidas ali com times que estavam disputando diretamente, quase que eu me enrolo, que estavam disputando diretamente com o Santos, por exemplo, a disputa contra o Z4 ou contra o Corinthians. O Anderson Daronco parece um fiel soldado da CBF cumprindo missão. E eu já falei e dou a cara a tapa. Eles sabem a que e a quem eles servem. A arbitragem do futebol brasileiro é ridícula. A arbitragem do futebol brasileiro é vergonhosa. E a gente sabe o que esperar desse cidadão na Arena da Baixada. Como se fosse muito preciso. O Atlético Paranaense tem um time melhor do que o do Vasco. Na minha opinião, é o jogo mais difícil da sequência. E ainda colocam este senhor Anderson Daronco, que sempre atrapalha, inclusive atrapalhou muito no jogo contra o Santos, e agora estará aí com apito na boca, fazendo aquilo que lhe é mandado. Infelizmente, essa é a grande realidade. Rapaziada, vou encerrando o vídeo por aqui, mas espero que esses números atentem a sua mente. E fica a cobrança, Vasco da Gama, Paulo Brax, nosso querido Lúcio Barbosa, e aí? Quem vai na CBF pressionar? Esse cara vai apitar jogos do Vasco até quando? A cara do torcedor do Vasco não é de palhaço. Ninguém aguenta mais esse tipo de palhaçada. Rapaziada, saco cheio de falar disso. Tamo junto, aquele abraço e voltamos amanhã com a Super Live. Valeu!